De volta no perfil de hoje, eu estou conversando com Priscila Bonfim. Priscila, eu deixei uma pergunta para você, como foi aquela experiência de ganhar um concurso aos 9 anos de idade? Como é que isso bateu para você? Te deu assim uma noção de que é isso que eu quero, eu vou daí para frente? Como é que foi? E que concurso foi esse? Foi um concurso a nível nacional, na minha categoria, ou seja, eu não estava competindo com adultos, nada. Mas, de qualquer forma, era um concurso muito importante porque a gente tinha que executar um concerto. Então, era um concerto, a prova foi com 2 pianos, tem até um registro fotográfico muito bonito da minha professora, assim, num piano e eu no outro. Mas, uma vez me perguntaram numa entrevista, assim, mas por que você coloca isso no seu currículo? Aos 9 anos, você acha que isso é relevante? Aí eu respondi, eu acho que sim, porque mostra que desde criança o valor que isso tem, sabe? Quando você começa cedo e o que aquilo vai refletir. É essa pergunta que você me fez. Como isso se reflete depois, durante toda a sua vida como musicista, né? Então, para mim, isso tem um valor enorme, porque tem também um valor afetivo, porque eu lembro, assim, da alegria dos meus pais, sabe? Porque é uma recompensa não só para você, mas para todos aqueles que apoiam você, né? Que levam você de um lado para o outro. Nós estamos falando aqui de idade. Por exemplo, existe uma idade que é considerada uma idade básica para se começar a estudar música de forma geral, que é lá pelos 6, 7, né? Nessa fase aí da vida. Você concorda que é importante começar nessa fase? Concordo. Eu não vou dizer que é uma regra, porque eu tenho colegas, assim, artistas que começaram muito depois e são incríveis como artistas. Ninguém diz que eles começaram talvez 10 anos mais tarde do esperado, né? Mas eu acho que sim, é o ideal, porque ali vai acompanhando junto com a alfabetização da criança, né? Mas aí significa que ela precisa correr mais atrás para alcançar esse tempo perdido, ou isso vai acontecendo ao longo? É um processo? Se começa mais tarde, eu acho que aí tem que correr atrás, tem que correr um pouquinho mais do que quem começou antes, sem dúvida. E esses casos dessas pessoas que se tornam excelentes tendo começado realmente mais tarde? Eu mesma sou amiga de uma pianista excepcional e que ela não começou a tocar aos 6 anos de idade. Começou depois e se tornou exponencial. É a Patrícia Bretas, que é uma pianista, para mim, maravilhosa. Essa superação, você chama isso de talento? Sim, eu acho que a pessoa tem um talento e que só precisava ser ali despertado. Outros precisam desenvolver mais, né? Talvez ela já tivesse aquilo nato, né? Não dependesse tanto do contexto, né? Que há uns que precisam desse Você foi para a universidade estudar piano, aí você já estava decidida, vou ser pianista, com os prós e os contras que a vida... Apesar de ter ficado em dúvida, mas aí meus pais é que disseram, né? Meus pais, mais uma vez, mas escuta, tanto investimento, não, você tem que fazer... Não. E a dúvida era entre... A segunda opção eu coloquei economia, só para você ter uma ideia. Nossa, eu acho que você foi mais feliz sendo pianista. Mas você sabe que teve uma coisa muito importante, estou aqui lembrando agora, que quando eu estava nessa dúvida e aquele questionamento, né, eu dizia, Deus, será que é isso? Aí você tem que preencher aquela coisa, aquela ficha lá na hora do vestibular. Não tinha Enem ainda, né? Não tinha. Era diferente. E aí eu estava numa celebração de músicos de todo o Brasil, numa convenção, chamada Convenção Batista Brasileira. E aí naquela noite comemorava-se não sei quantos anos do cantor cristão e do novinário da Igreja Batista. E aí, naquele dia, eu lembro, assim, eu estava sentada na arquibancada, aí quando eu vi o coral cantando aquelas músicas, claro, eram músicas sacras, tinha todo o envolvimento da letra, da mensagem. Naquele dia, sentadinha ali, eu disse, Deus, é isso que eu quero para mim. Aí não tinha mais questionamento, não era pai nem mãe, aí Deus falou, é isso que você vai seguir, e não tive mais dúvida, que era a música. E isso foi o bastante para você seguir nos momentos que, com certeza, você teve que abrir mão de coisas na sua vida, na sua juventude, porque quando a gente começa a fazer faculdade muito novinha, né? Então a gente tem que abrir mão. Os meus amigos todos iam pra praia, iam passear, e eu ficava nos ensaios. Eu queria te perguntar isso. Abrir mão de todas essas coisas próprias daquele momento da vida da gente, da juventude, foi muito ruim para você? Você levou isso numa boa? Você compensava por saber que ia te valer a pena de alguma forma? Eu gostava muito, assim, eu curtia muito estar ali no ensaio, tocando, sempre acompanhei os coros. Só que o músico, assim, a vida dele é ensaio, né? O músico nem consegue assistir o colega músico porque está sempre ensaiando. Então, assim, talvez na adolescência eu
tenha tido uns momentos assim, poxa, meus colegas estão lá e não estou. Mas hoje eu não me arrependo, porque hoje eu vejo o reflexo daquelas horas ali. Hoje eu só agradeço a Deus mesmo. Bailarino tem uma frase, umas camisetas que às vezes eles andavam, né? Não posso, tenho um ensaio. Eu não posso hoje, porque já não pode nunca mesmo. E músico ensaio. também não tem jeito, né? Assim. Quem foram seus mestres inspiradores? Eu vou te falar então nos últimos meses, assim, anos, eu diria, nos últimos anos, que eu tenho assim estado encantada pela regência orquestral, né? Eu acho que o que reforçou esse meu encanto pela regência foi realmente quando eu trabalhei mais de perto com o mestre Isaac Karabchevsky, que, enfim, é um nome que todos nós conhecemos. E é uma referência. Né? Ele é uma referência para mim, assim, sem dúvida, porque por tudo que ele construiu, né, durante a sua carreira. Então, trabalhar não só com ele, mas com outros grandes nomes. Mas, assim, quando eu realmente comecei a trabalhar mais com ele na época do Teatro Municipal e assisti a um curso dele na Itália, depois fiz outro com ele aqui no Brasil. Então, realmente, ele é uma grande inspiração para mim. Também, quando eu assisti a Masterclass em Ravenna, na Itália, com o maestro Muti, Riccardo Muti, também sobre ópera, aí eu não tive dúvida que eu queria trabalhar com isso. Além de ser pianista, estar à frente um pouco mais, né? E são duas coisas que exigem muito de você, né? Porque a regência deve exigir muito, com certeza exige muito de você. E tocar também, como a gente já sabe, é de fato um caminho apertado. Você depois fez mestrado e apresentou um trabalho sobre estratégias de aprendizagem. Que estratégias são essas que você se refere? Elas são específicas para os músicos? As estratégias de aprendizagem são sobre leitura à primeira vista ao piano, que é uma coisa que muitos pianistas desenvolvem empiricamente. Né, assim, pessoas como eu que sempre trabalharam acompanhando cantores, acompanhando instrumentistas, fazendo música de conjunto, pela prática adquiriram uma habilidade muito grande de ler qualquer coisa. Se você colocar uma partitura aqui para mim que eu nunca vi, por mais difícil que ela seja, eu fui criando recursos para executar quase que perfeitamente aquela partitura sem nunca ter lido. Então, não há ainda muitos trabalhos, principalmente em português, sobre como que se lê uma partitura quando você não tem tempo de estudar. Né? Então, baseada na minha experiência e em outros trabalhos já existentes, principalmente na língua inglesa, que tem muito na América do Norte, então eu fiz esse trabalho, essa dissertação sobre estratégias de aprendizagem de leitura à primeira vista ao piano. E foi muito bem aceita, muita gente me procura. Pois é, porque isso deve ter ajudado um monte de gente, né? E eu fiz uma pesquisa de campo. Na época eu era professora substituta da UFRJ e eu tive a oportunidade de assim, testar, né, presencialmente com os alunos essas estratégias. E realmente é fantástico quando você as usa. Lógico, aí imagina. Porque isso vai remir um tempo também incrível, né, da sua vida prática, né? E falando em estratégia, quais são as suas estratégias na busca pela excelência do seu trabalho, pela qualidade do seu trabalho, que hoje já é inquestionável? Eu acho que a gente tem que reconhecer que sempre existe algo mais para aprender. Não pode nunca se achar o dono da verdade, né? Então, porque quando você tem esse olhar, você sempre pode extrair algo mais da partitura. Então, se você acredita que não é o dono da verdade, que você ainda está no processo de aprendizagem, esse é o caminho. E ser humilde perante a própria partitura e perante quem está à sua frente. Existe alguma... isso é uma pergunta bem leiga, assim. Existe alguma partitura ou alguma... Não tanto já no nível que você está hoje, mas já deve ter existido em algum momento da sua história. Alguma partitura que você pegou e falou, nossa, isso não vai dar para mim. Vai ser muito difícil, não vou conseguir fazer esse negócio, não vou conseguir ir para frente. Já aconteceu isso com você? Rogério, eu sou muito de desafios, né? Já houve situações que talvez eu, olhando hoje, eu dissesse, poxa, Priscila, você podia ter esperado um pouco mais. Mas é que eu gosto de desafios. Então, por mais que se eu pegue algo assim, muito desafiador que pareça intransponível, eu vou dar um jeito, vou ficar sem dormir, sabe? Vou estudar dia e noite, mas eu vou querer executar. E você se exige mais no quê? Na sua profissão, onde você se exige mais? Perante uma orquestra, né?
porque é como até eu estava respondendo a uma outra entrevista esses dias. Porque hoje em dia as facilidades são muitas. O músico conhece o repertório, ele tem acesso na internet a tudo, a partituras, a gravações. Então, o nível de exigência hoje para o maestro é muito grande perante a orquestra. Quando você sobe num pódio, você tem que estar muito bem preparado. Você tem que saber o que fazer com as suas mãos, com a sua mente, com o seu coração. Então, por mais que você esteja preparado, parece que nunca você vai estar, né? Então, acho que esse é o maior desafio, você estar perante uma orquestra, assim, num nível que contagie as suas ideias, que você seja capaz de catalisar ali tantos pensamentos diferentes em músicos, às vezes, muito mais experientes do que eu, porque são músicos que tocam o repertório sinfônico há anos. E você tem que reconhecer que naquele momento você está ali a serviço, né, da música. Então esse é um grande desafio. E o respeito vem pela qualidade do trabalho que é apresentado. Como em todas as profissões. Sim, com certeza. Como em todas as profissões. É verdade. Pela qualidade, enfim, pela excelência do... Você disse que os músicos hoje têm mais acesso. Nós temos YouTube, internet, enfim, o mundo é muito mais fácil. Sim. Isso quer dizer que eles ficam mais bem preparados e vão exigir mais, por exemplo, do regente ou não? Eu acho que vão exigir mais do regente, mas a condição de preparo, eu acho que ainda varia de acordo com a predisposição de cada um, né? Porque hoje, apesar de tantas facilidades, às vezes a acomodação é maior, né? A gente vê aí na nova geração, né? Adolescentes e até mesmo jovens. A gente tem acesso a tanta coisa, mas às vezes a acomodação é maior por isso mesmo. Porque é tudo mais fácil. Né? Às vezes, assim, há anos atrás, tudo era tão mais difícil. Para pegar uma partitura, a gente tinha que ir à Biblioteca Nacional, ou tirar foto, ou deixar uma encomenda para uma semana depois você ter... Então, talvez porque fosse mais difícil, você tinha uma garra maior em alguns aspectos. E, por exemplo, para tocar, você vai tocar uma peça que já foi executada por pessoas... por A, por B, por C, renomados, etc. e tal. Você ouve aquilo e depois toca? Essa audição te ajuda, te influencia ou você se abstém disso? Depende muito do tempo que a gente tem para preparar. Né? Há momentos que eu já tive que estudar dentro do avião, já tive que estudar dentro do trem, dentro do ônibus, do metrô. Então, se você tem só aquele tempo, às vezes eu pego, sim, vou ouvindo até chegar ao teatro, ouço uma gravação de referência de um bom intérprete, faço algumas anotações, chego e toco. Mas, se eu tenho mais tempo de estudo, eu prefiro não ter aqui só uma gravação como referência. Às vezes eu ouço uma vez para conhecer e depois tenho o meu tempo para colocar ali as minhas ideias e depois sim eu volto para comparar, talvez. Mas ouvir é essencial? Eu não diria que é a única opção, mas eu acho que pode ser de grande ajuda, de grande valia. Você conhecer outras interpretações. É um bom ingrediente do bolo? Com certeza. O cenário da música e, de forma geral, o cenário artístico clássico, ele é muito mais restrito que o popular, aqui no Brasil principalmente. O que você acha que pode ser feito para remir essa distância, para a gente aproximar mais uma coisa que ficou tida como elitista e, na verdade, não é? Eu queria saber, você que está lá dentro, que faz isso, que trabalha com isso há muitos anos, qual é o seu pensamento sobre isso? Mas eu vou te pedir para responder também no próximo bloco, porque agora a gente vai fazer mais um rapidíssimo intervalo nessa ótima conversa e eu volto já já com mais Priscila Bonfim aqui no Perfil para você. É já já.